Podemos começar, Benedete. Já temos quórum, então, Beth, que bom. Então, boa noite a todos, bem-vindos à reunião, bem-vindo o pessoal que não é os conselheiros, que são visitantes, residentes do PET, estão num grande número aqui, muito bom ter a presença de vocês nos acompanhando. Então, de imediato, dando início à nossa Assembleia Geral Ordinária do dia 23/7/26, tendo como pauta informes, 2, apresentação de novos conselheiros de entidades, pauta 3, análise e encaminhamento sobre a prestação de contas do termo aditivo 87/26 do Hospital São Francisco de Paula, pauta 4, análise e encaminhamento sobre a prestação de conta convênio 06/2025, emenda 471/2024 do vereador César Brizolara, para o Hospital Espírita. Pauta 5, apresentação do relatório final da 18ª Conferência Municipal de Saúde, e a pauta 6, que seria a apresentação dos projetos da Secretaria, foi retirada de pauta. Então, já dando a sequência, em primeiro lugar, cumprimentar os aniversariantes, o Samuel sempre coloca para nós aqui. Então, a cumprimentar do SANEP o Carlos Alberto, que teve aniversário, da Santa Casa Valentina Tramontim, e do CRES a Jéssica Marinho. O nosso parabéns a vocês. E de imediato, então, passamos ao ponto 1 da pauta, informes. Iniciando pelos informes do Conselho. Informes do Conselho, então. No dia 21/6, o Conselho Municipal de Saúde esteve presente nesta reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, a 3ª Coordenadoria de Saúde, o Hospital Espírita de Pelotas e outros, onde foi apresentado o fluxo regulatório de leitos em saúde mental, que será apresentado posteriormente em plenário. De imediato, então, passo aos informes da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não sei se é o Belete ou alguém mais que vai fazer esses informes, pela Secretaria Municipal de Saúde. Belete. Então, boa noite a todos e todas. Não sei se tem mais alguém da Secretaria, né, enfim, com essa questão da chuva, e o dia de hoje foi de um intenso trabalho, não sei se teria mais alguém para estar participando, mas eu falo em primeiro lugar, depois eu abro aí um espaço que vai ser rápido assim. A questão da vacina da Pneumo 20, que eu coloquei na reunião passada, hoje procurei me informar lá com o setor da vacinação, se está tendo uma boa procura nas unidades, enfim, até pessoas que não estavam fazendo, voltaram a fazer, enfim, está uma boa procura ali. Essa vacina está mais destinada a crianças ali, e doentes crônicos, principalmente de problemas pulmonares. O pessoal que nunca fez, o interessante seria procurar a Casa da Vacina, né, ou a enfermeira direto da unidade de saúde, mas mais interessante, se tem mais dados, é o pessoal da Casa da Vacina. Então, todos os doentes crônicos dessa parte, principalmente com problemas pulmonares, têm direito a fazer essa vacina. A vacina da Covid também, né, continua tendo para os grupos de risco, as pessoas idosas, crianças e outros grupos de risco ali, as pessoas que estão nesse estado de risco, está tendo a vacina que está vindo aí do Ministério, do Estado, enfim. Hoje, num grupo aí do Conselho, o pessoal perguntou pela vacina da bronquiolite para gestante. Essa vacina teve em falta alguns dias, mas o Estado repassou para a Secretaria na segunda-feira, e já foi distribuída para a maioria das unidades, né? Não sei qual a pessoa, enfim, que colocou que fazia 2 meses que não conseguia, mas segundo o pessoal do setor de imunização, ela faltou realmente na maioria das unidades, mas em algumas unidades ainda tem. Então, não sei qual esse fato era a unidade de referência dessa pessoa que procurou, mas ela pode procurar, que já está na grande maioria das
das unidades, das UBS, ela já está disponível, e na Casa da Vacina já está disponível desde ontem, né? Ela está disponível na Casa da Vacina, está disponível desde ontem. Então, essa senhora, ou alguém do conselho que representa, seja sua conhecida, pode procurar na Casa da Vacina, no mercado, enfim, ou na unidade, nas grandes unidades, que já está disponível. Se não tiver amanhã, na segunda-feira, estará em todas as unidades. Nós começamos, acho que semana que passou, a pintura da parte nova da UBS City Floresta. E temos concluindo já nessa semana, estamos concluindo a parte interna, né? Com esse tempo de chuva, não dá para se trabalhar na parte externa, mas na parte interna nós já estamos concluindo a parte que foi ampliada lá da UBS. A parte interna está... Então, assim, o pessoal da UBS vai conseguir ampliar e melhorar o seu trabalho de atendimento à população lá do Sítio Floresta. Nós agora, amanhã e já na próxima semana, a gente começa a pintar a parte antiga, na parte interna. A parte externa a gente tinha pintado no tempo anterior, na grande maioria do espaço, e agora, nessa próxima semana, a gente entra na pintura do espaço antigo ali, para revitalizar aquela UBS. Também já conseguimos, nessa semana que passou, a questão de ampliar o espaço de atendimento na UBS do Obelisco. Foi uma obra bastante complicada que nós tivemos, ela não está totalmente pronta como era o projeto, mas já conseguimos ampliar. Tinham salas que estavam até disponíveis para o pessoal, mas não tinha a questão de água e esgoto na parte nova. Agora, na semana que passou, o SANEP fez a ligação do esgoto lá, enfim, então já pode estar disponível a grande parte dessa obra aqui de ampliação. Não está ainda, falta uma parte, e a chuva nos prejudicou numa outra parte, terminar o esgoto de uma outra, ou de outra lateral, enfim, mas já avançou bastante nessa unidade. Nós estamos trabalhando bastante forte, enfim, na questão das emendas lá, para ver se de imediato a gente consegue começar as obras das emendas, que se tem algumas coisas de compras, também está se trabalhando para que se viabilize as compras das emendas o mais rápido, e algumas principalmente de climatização das unidades. Estamos trabalhando também para que no verão a gente consiga estar ali com os ar-condicionados instalados. São em torno de 200 aparelhos que estão previstos, né? Metade deles já estão no almoxarifado, né? Só esperando aqui a questão da licitação, que esperamos que não dê problema, para nós poder instalar os ar-condicionado. Acho que basicamente eram esses os informes, né? Depois, se a pessoa tem algum questionamento, a gente pode estar colocando aqui no chat ou respondendo pessoalmente para as pessoas no final. Não sei se mais alguém da secretaria estaria aí para complementar alguns dados ali, enfim, mas era isso no quadro. O Beto pediu informes. Beto, tu quer fazer agora ou depois? Pode ser depois, lá no momento dos conselheiros. Depois? Tá. Assim, ó, então agora eu passo para os... Não tem mais ninguém da secretaria, não? Informes, não? Meio que atropelei. Tá. Então, agora eu passo para a terceira coordenadoria, a Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa, terceira, sem informes. Ok, Maria Luísa, obrigada. De imediato, então, passo para os informes de conselheiros, e aí já começo abrindo com o Beto, que pediu a palavra. Pode fazer uso da palavra. Abre o microfone. Boa noite a todos os conselheiros que participam da nossa plenária. Dá um informe, acho que há um tempo atrás a gente foi procurado, recebemos o ofício lá da gestão do novo pronto-socorro regional, que é a questão do esgoto ali, que nós estamos fazendo, vamos melhorar a rede ali. Nós tivemos um problema com a Equatorial, que perfurou a nossa rede, o posteamento ali, que a Equatorial fez a reforma, pegou toda a nossa rede ali. Então, hoje nós tivemos uma reunião, o nosso superintendente, o engenheiro
Eugênio e eu participamos junto com o pessoal da Equatorial, e eles, a partir de terça, quarta-feira da semana que vem, vão mudar o posteamento ali, os postes na rua lateral ao PS, nós vamos fazer a rede ali, melhorar a rede ali para dar o suporte necessário para a questão do esgoto do novo pronto-socorro regional. É um informe aqui nosso aqui para divulgar com os senhores conselheiros. Concluído o informe. Concluído. Tá. Obrigada, Beto. Não vejo mais conselheiros inscritos para informe. Conselheiros, conselheiras? Alguém mais quer fazer uso da palavra? De imediato, eu passo então a palavra se os visitantes, os residentes, quem está presente na reunião aqui, quer fazer uso da palavra, ou dar um informe. Não? Alguém mais dos presentes, então todos agora, quer fazer uso da palavra para dar informes? Não havendo inscritos, então passo para o ponto 2 da pauta. Ponto 2 da pauta é a apresentação de novos conselheiros e entidades. O Distrito Centro-Porto enviou ficha cadastral indicando como titular Patrícia Ribas de Castro. Patrícia, tu está presente? Pode abrir a tua câmera, te apresentar? Acho que a Patrícia não conseguiu, Bernadette, acho que está no trabalho ainda. Tá. A Patrícia trabalha e tem dias que ela não consegue, né? Então, perfeito. Então, fica para uma próxima reunião ela se apresentar. Agora, então, passo para o Distrito 3 Vendas 1, que enviou a ficha cadastral indicando a titular Josiane Turo Dili Mendes. A Josiane também faz parte lá do Conselho Local do Sítio Floresta. A Josiane está presente, quer se apresentar? Claro. Pode fazer uso da palavra contigo. Tá bom. Me chamo Josiane, Bernadette é Vila Princesa. É verdade. É com vocês. Eu sou aqui da Vila Princesa, me chamo Josiane, sou presidente da Associação dos Moradores do Bairro, faço parte do Conselho Local de Saúde, da UBS aqui também, né? E é um prazer poder estar contribuindo junto com vocês, tá? E faço parte da UPACAF também. Era isso, estou à disposição para ajudar. Bem-vinda, Josi. Bem-vinda, Ju. Que bom, corrigindo então, ela é membro, é a coordenadora, né, do Conselho Local da Vila Princesa. Conselheiros, conselheiras, visitantes, alguém quer perguntar alguma coisa? Questionar alguma Belete levantou a mão. Belete, pode fazer uso da palavra. Assim, acho que saudar até a vinda da Josi, que já trabalhou nas conferências, trabalhou intensamente nas conferências, sim, a gente sabe o trabalho que a Josi tem, da Josi e da Patrícia também nesse quadro ali. Só que assim, né, nós não... Quando se criou os conselhos locais e os distritais, enfim, a gente previa que se tivesse uma grande reunião chamada do bairro, do distrito, para que indicasse os conselhos, né? Eu não sei se isso foi feito dessa forma, também indicar o titular e o suplente. Eu acho que isso nós precisamos organizar, enfim, para que as pessoas, né, não sejam indicadas por uma outra pessoa involuntária, mas sim sejam indicadas da forma bem clara em todo esse processo, em todo o espaço, né? É bom que esteja voltando a questão da representação dos conselhos distritais, mas nós precisamos ter isso com a boa transparência para não ser critério de indicação de alguém, enfim. Então, acho que isso nós precisamos estar... Nós tínhamos aquela proposta de discussão do regimento interno, que a gente acabou não avançando, nós precisamos retomar isso. Acho que precisa ter claro isso de quem indica os conselhos distritais. O ideal que nós tínhamos trabalhado lá fora é que houvesse uma grande reunião, tá? Ou uma reunião chamada
bem claramente, bem divulgada, do distrito sanitário para indicação dessas representações. É só essa observação que eu queria colocar, mas aprovando os 2 nomes que foram indicados aqui também. É isso, Bernadette. Ok. A Tânia se inscreveu, depois eu vou me inscrever também. Pode falar, Tânia. Bem-vinda, Josi. Bem chegada, porque vinda já participou da conferência, mas esqueceste de citar o Gamp, né? Também é gampiana. Bem-vinda. Verdade, desculpa, esqueci. Eu me inscrevi, então vou fazer uso da palavra. Quando a gente discutiu um pouco essa questão, tem um local da cidade que a gente está tentando, né, organizar, que é o Distrito do Fragata, por todo o caminho que o Belletti falou ali, né, da participação, da representação. O caminho ali do Centro Porto e do Três Venda é um desafio que nós, enquanto conselho, junto com essas pessoas que estão aí, é fazer esse processo, estão representando, mas ao longo do tempo ver se a gente consegue fazer plenárias por distrito, com mais participação, e chegar nessa discussão, né, de indicação, nome, suplente, titular. Então, é um processo que vai tentar ser construído a partir da Josi e da Patrícia. Só para dar não é o correto, o ideal o que a gente fez, mas é quem nos ajudou bastante nas conferências e que tem essa perspectiva de agregar vários conselhos locais e fazer essa caminhada de constituir os distritos a partir de eleições e não de indicações, como a gente está fazendo. É um desafio. Bernadette, eu posso fazer um esclarecimento? Pode. Quando o Belletti saiu do conselho, aquela parte, o pedaço que ele teve afastado, foi reestruturado o regimento interno. Então, ficou certo que a diretoria teria essa autonomia de indicar os conselhos distritais, até que em cada distrito tivesse 50% dos conselhos locais formados. Como a gente ainda não alcançou isso de 50% dos conselhos locais formados em cada distrito, então a diretoria tem essa autonomia. Como eu sabia que o Belletti ia fazer isso, inclusive eu já coloquei ele junto com a ficha delas, essa parte do regimento interno. Depois eu posso dispor aqui para os conselheiros. Isso pode dispor para os conselheiros, sim, é bom colocar no grupo. E esse é o desafio, né, deles também, e constituindo os conselhos locais, fazendo esse trabalho que não é bem fácil. A plenária, alguém mais quer fazer uso da palavra? Tirar alguma dúvida? Se alguém não consegue abrir o microfone, se inscrever ali... A OAB acabou de levantar a mão. Ótimo, pode falar, seu Vilmar. Boa noite a todos e a todas. É apenas para parabenizar a Josiane, que ela tem uma boa participação nesse conselho, e também parabenizar a dona Beth, atenta, que nos traz as informações em tempo real. Isso é que nós precisamos na vida do dia a dia. Ótimo que o conselho está atilado, atento e funcionando dessa maneira. Seja bem-vinda, dona Josiane. São os votos da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Pelotas. Obrigada, seu Vilmar. Então, abra a votação no chat. O seu Vilmar já votou aqui de público. Então, para o ingresso da Josiane no 3 Vendas 1. Ela vai passar, então, compor o Conselho Municipal de Saúde. Coloco a votação de vocês no chat. Josiane, bem-vinda, que bom, mais gente a trabalhar, nós precisamos, tu já colabora bastante tu e a Patrícia. Eu concordo com o nome da companheira. Perfeito. Certo, Chico? Sindicato da Alimentação, Kleber concorda também. É que eu não estou conseguindo entrar no chat ali. Ok, Kleber. Seguimos, Bernadette? Seguimos, então, obrigada, Josiane.
De imediato, o pessoal está votando ali, passamos para o ponto 3 da pauta. Análise e encaminhamento sobre a prestação de contas do termo aditivo 87/26 do Hospital São Francisco de Paula. Beth, pode ler o parecer da Comissão Sim. de Finanças? Parecer da Comissão de Finanças. A comissão sugere a aprovação da prestação de contas referente ao valor de R$ 500 mil, acrescido de R$ 3.650,16 de rendimentos financeiros e R$ 6.749,84 de contrapartida do hospital, totalizando R$ 510.404. Os recursos foram destinados à aquisição de insumos hospitalares. É a Fernanda que vai apresentar? Não sei se é a Fernanda ou a Drica. É a Tainara ou a Drica? Boa noite, estão me escutando? Sim, é tudo Pode Drica, ter sua sim, né? palavra. Posso compartilhar minha tela? Pode, Sim. pode. Um minuto, por favor, aqui. Todos enxergam? Sim. Sim. Deixa eu... Já vou passar aqui, só vou diminuir a... Então, pessoal, eu vou apresentar a prestação de contas do termo aditivo 87/2026. Termo aditivo no valor de R$ 500 mil. Ele se trata, tá, da portaria 544, que é um programa federal. A assinatura do termo aditivo foi 14/4/2026 e o recebimento do recurso 4/5/2026. Aqui está o termo contrato administrativo, né, o termo aditivo 87, onde vem os recursos dessa portaria e a indicação, né, onde a gente foi contemplado com esses R$ 500 mil. E o plano de trabalho dele, então, era em insumos, tá? Em custeio de insumos hospitalares, materiais e medicamentos, tá? Nós temos aqui, então, os valores de quantidade foram adquiridas ali 1.000 agulhas para fístula, um valor por unidade e o valor final, tá? No final da apresentação, vocês vão ver todas as notas fiscais e todos os insumos que foram adquiridos com esse valor. Deixa eu seguir aqui. Então, aqui o plano de trabalho, onde o valor recebido foi de R$ 500 mil. A gente teve um rendimento na conta de R$ 3.654,16 e uma contrapartida do hospital de R$ 6.749,84, tá? Esse programa, essa portaria, ela deixa utilizar os rendimentos da aplicação. Outras emendas, ela já não permite, a gente tem que devolver os valores que tiveram rendimentos. Então, aqui, todas as notas fiscais com os insumos hospitalares adquiridos, uma de 44.340, outra de 30.354, e assim subsequente, né? Aqui, somando o valor de R$ 510.404, que fecha com o valor aqui do valor recebido, aplicação e contrapartida. Então, a gente fotografa toda vez que chega, né, ali os insumos e a sua nota fiscal. Fotografia de todas as fiscais, que chegaram dessas notas fiscais. Aqui, todas as notas fiscais que a gente apresentou ali organizado ali naqueles, por linha, todas as notas fiscais de cada, né, item e produto, mais notas fiscais. E aqui os comprovantes de pagamento das notas fiscais, onde foram a gente deu esses valores.
né, da conta específica. Esse valor, quando entra, ele entra numa conta zerada, né, e ela sai, todos esses valores, esses comprovantes saem dessa conta. Tá? Eu queria, como eu comentei com vocês na Confim, eu queria trazer a questão do custeio e a importância do custeio hoje no Sistema Único de Saúde, tá? Então, eu trago aqui para vocês estão conseguindo ver a tela ainda? Sim. Tá. Sim. Eu trago para vocês um raio-x. Por que é importante o custeio de material e medicamento hoje no Sistema Único de Saúde, tá? Então, aqui uma lógica para vocês entenderem, tá? Um modelo do SUS hoje de faturamento de cada procedimento dentro do hospital, ele é um pacote, tá? Aqui na segunda linha, na segunda coluna, vocês vão ver que ele é um pacote fechado por procedimento, tá? É um valor fechado que tem no SIGTAP. Não há materiais e medicamentos que eu consiga faturar. Então, nesse pacote, material e medicamento, ele é zerado. E há um congelamento histórico do SIGTAP há muitos anos, né, dentro da política federal lá, que a gente ainda não conseguiu rever essas tabelas. A realidade do hospital hoje, a gente tem um custo individualizado por paciente, né? Cada paciente, ele utiliza material, ele utiliza uma especialidade médica, ele utiliza um leito. Então, ele cai para nós, a gente paga por item, para o fornecedor por item utilizado. A gente não consegue repassar para ele o valor do pacote que o SUS me paga. Sem falar na inflação médica, né? Então, trouxe aqui um overview para vocês. Aqui, tá? Ficou pequeno, mas é uma extensão. Eu tirei um relatório de todos os materiais e medicamentos que a gente utilizou em 2025, só em paciente SUS, tá? Eu fiz um filtro dentro do meu sistema. Aqui nessa coluna, segunda coluna, é a quantidade. Foi utilizada de Ringer em 2025 em paciente SUS, a quantidade de 3.845. Um valor total no ano de 98 mil. Aí, cada linha ali tem a quantidade e tem o valor. O abocate, por exemplo, o abocate número 20 foi utilizado 10 mil itens com 42 mil reais no ano. Então, no ano de 2025, lá embaixo, só em material e medicamento básico para o paciente SUS, eu tive o custo de material e medicamento de R$ 4.522.317,65. Lembrando que aqui não está OPME, órteses e próteses não estão aqui, tá? Então, para vocês terem essa dimensão, que em 2025 eu tive R$ 4.522.000 reais só em material e medicamento, onde o valor no faturamento da conta é zerado, eu não recebo esse valor do SUS, tá? Aí, então, eu trago uma anatomia para vocês. O pacote aqui, a caixinha, ele englobava, acredito que no passado, anos atrás, os honorários, as diárias, os materiais e medicamentos, custo de enfermagem, fisioterapia, enfim, tá? Hoje o pacote ele é um custo invisível. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E o exemplo que eu vou utilizar, eu tentei trazer um exemplo bem simples, que todos conhecem, que é um parto cesárea. Essa apresentação aqui da parte cesárea está lá no DataSUS, tá? É o que o SIGTAP tem de valor, a codificação e o que ele vai me pagar. O que ele paga para mim hoje uma parte cesárea? R$ 395,68 para o hospital e R$ 150 para toda a equipe médica, porque esses R$ 150 teria que dividir para o obstetra, pediatra, anestesista, tá? O valor total para uma cesárea que hoje eu faturo é R$ 545,73. Aí eu estratifiquei o custo de uma cesárea para o hospital.
No SIGTAP, eu recebo 545,73. O custo da cesárea para o hospital, de uma cesárea, é 2.879, tá? Vou trazer para vocês uma diferença de R$ 2.333 do que eu tenho pelo SUS e o que eu recebo, né, ali eu faturo na tabela SIGTAP. Eu vou explicar no próximo slide esse valor de custo total. Aqui, a receita, nessa primeira coluna do SIGTAP. Só em material e medicamento, em soro, em seringa, em anestesia, né, o anestésio ali para utilizar, o medicamento para dor, enfim. Só em material e medicamento, em abocate, lá tudo do bloco e das diárias ali, são R$ 531. Vocês podem perceber que só em material e medicamento, onde eu estou apresentando para vocês uma prestação de contas, ele quase dá o total do que o SUS paga. Mas aí eu tenho ainda uma taxa que é do bloco e da diária. O que é essa taxa de R$ 847? É um rateio só dos profissionais que ali estão atendendo para aquele parto, só para aquele orzinho, tá? Todos os profissionais, técnico, enfermagem, circulante de sala, técnico de anestesista. Os honorários profissionais, aqui eu arredondei, considerando num cenário muito positivo, que R$ 1.500 eu conseguisse pagar para o anestesista, dividir para o anestesista, para o pediatra e para o obstetra, tá? Como se cada um recebesse R$ 500, que não é isso, porque a gente é muito maior, porque a gente tem uma escala 24 horas, porta aberta, enfim, mas essa é uma composição para o custo, tá? Que a gente tem o setor de custo. Então, eu apresento aqui o déficit da cesárea de R$ 2.333. Então, eu trago de novo o repasse do SIGTAP aqui de R$ 545, é quase inteiramente o que eu gastei só de material e medicamento. Exatos 14,65 é para mim cobrir toda a parte de pessoas, da sala cirúrgica, da energia elétrica, da diária, enfim, para 14,65 seria para mim cobrir todo o outro funcionamento além do material e medicamento. Então, como eu tinha me propus a trazer para vocês o quanto importante ainda é os recursos de custeios e recursos de investimento para os hospitais, é em relação a isso. Porque hoje a gente não consegue, com um valor que a tabela do SUS remunera, pagar e arcar com o mínimo, né, que é o material medicamento. E eu não estou falando da infraestrutura, de ter portaria, recepcionista, de ter enfermagem, de ter 24 horas ele funcionando. Ele custeia hoje, e todos aqueles medicamentos e materiais que eu apresentei para vocês, que a gente comprou com R$ 500 mil, é para os atendimentos SUS. Tanto que eu trago para vocês, não trouxe aqui o utilizado em 2026, trouxe um período fechado de 2025, para vocês terem uma ideia de quanto custa cada agulha, quanto custa cada medicamento, quanto custa cada item e o montante que ele traz, sendo que eu estou trazendo um recorte hoje só do material e medicamento. Mas fico aberta aqui a dúvidas, a corroborações, enfim. Ok, Adriana, obrigada. Nós, na comissão, pedimos para ela trazer, por também fazer desse momento do conselho, as nossas plenárias, também um momento de aprendizado, da gente começar a entender os mecanismos, entender a importância de que tem que se melhorar as tabelas, perceber que as emendas são importantes, sim, mas a nível nacional nós precisaria mais, né? Que hoje o dinheiro vai muito para a emenda, vai picotadinho para cá e para lá, e que teria que se trabalhar um pouquinho no aumento da tabela SUS, né? Lamento na tabela. Essa discussão foi trazida porque passou pela nossa Confim e a gente achou interessante também manifestar aqui para os conselheiros o que a gente discutiu. Eu abro agora a palavra para todos, o Belete já está inscrito, já passo a palavra para o Belete. Assim, né, parabéns à apresentação da Drica aqui, né, pelo quadro ali.
Acho que eu não consegui, né, até que eu estou atendendo o celular ali de pacientes me chamando, enfim, não consegui pegar 100% ali da primeira parte. Esses 500 mil foram destinados por qual deputado? Acho que isso é uma coisa você colocar ali, enfim, de qual deputado que fez essa destinação dessa emenda, que como é custeio, ela deve ter passado pelo Fundo Municipal de Saúde. E perguntar para a comissão se foi apresentada aí a questão do extrato bancário, né, que isso a comissão deve de acompanhar a questão do extrato bancário. E Bernadette, o pessoal da direção do conselho, aqui tem mesmo da plenária, enfim, acho que era bom nós trabalhar esse comparativo, e eu trabalhei bastante no meu período com a questão dos Tribunal de Contas, tanto o Tribunal de Contas do Estado como o Tribunal de Contas da União. Eu acho um pouco, enfim, desculpa, Drica, mas eu acho um pouco alto esses valores, principalmente quando você coloca de equipes dos profissionais, né, dos médicos, enfim, esse valor de R$ 1.500 por cada parto, e são vários partos que é realizado, principalmente naqueles períodos de troca de lua, aquelas coisas todas que a gente que está mais veterano percebe e conhece desse fato ali. Acho que procurar esse Tribunal de Contas e comparar, né, o que o Tribunal de Contas tem apontado, né, enfim, e coloca isso. Porque essa reclamação reclamação, que eu também considero pertinente e procedente, essa reclamação dos hospitais, mas de nós, enquanto cidadão, ter a transparência de ver exatamente qual é a visão do Tribunal de Contas, né, seja do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, ou até mesmo o sistema lá do Ministério da Saúde que fica em Porto Alegre, e qual é o aporte, qual é a visão, qual é os dados que o Tribunal de Contas tem colocado isso aí, né, para nós não ficar num jogo cruzado ali e ir lá defender e discutir em alguns cenários, como nas conferências, outros encontros de conselheiros de nível de Estado ou de nível federal, e às vezes a gente ser questionado lá, o pessoal não dizendo. Acho que até para os nossos conselheiros ter bem claro isso, de trazer também o outro lado da moeda, de trazer qual é a visão dos tribunais de contas sobre esses valores, né? Se realmente é isso que os hospitais estão pagando, né, estão custeando essa despesa. Eu proponho que isso, né, que até que se aprove nessa plenária isso, de se levar, de pedir um parecer, né, se pedir o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que é o mais fácil de se acessar ali na galeria, né, e tem pessoas, né, pessoas específicas para a área da saúde, como também se pudesse pedir isso ao Tribunal de Contas da União, ou lá outro órgão do Ministério que fica lá em Porto Alegre, né, porque se realmente, né, esse pessoal declarasse, como ele colocou, R$500, né, cada profissional lá ali, o pediatra, o obstetra e mais o anestesistas ali, né, eu gostaria de ver como é que eles declaram a declaração de renda desses profissionais no final de cada ano. Enfim. É isso. Né? Não sei se me fiz entender. Posso responder as duas perguntas do Belete? Belete, a primeira pergunta é que eu comecei a apresentação exatamente, essa apresentação também foi encaminhada com antecedência, que ela não é uma emenda de individual ou de bancada de deputado, tá? Ela é um valor da portaria 544 de um programa, tá? Onde tu manda o projeto. Então, ela não tem não é um viés e não veio destinado através de alguma emenda individual ou de bancada, mas está ali no termo aditivo 87, conforme a gente colocou ali dentro da apresentação e disponibilizou com antecedência para os conselheiros olharem. Não sei se sobre esta questão tu tem alguma dúvida. Dentro da 544, ela podia também ser encaminhada por deputados e até mesmo de questões coletivas, até da Câmara de Vereadores, que eu acho que os vereadores daqui de Pelotas nunca fizeram, mas sei que deputados estaduais e federais usam esse viés da 544 para encaminhar
emenda para prestadores de serviços. Isso, mas eles não era somente através de indicação de deputado, e também ele não é considerado uma emenda parlamentar. Ele é um programa, uma portaria, onde tu também podia colocar propostas. Então, ela não vem dentro dos mesmos critérios das emendas parlamentares, onde a gente faz apresentações antecipatórias. Porém, essa questão da conta, como tu colocou, a gente disponibiliza sim os extratos, porque independente de não ser uma emenda de parlamentar, todos os nossos incentivos ou valores que a gente recebe que não são, né, da CAC, que não são da MAC, a gente faz contas específicas para facilitar a prestação de contas também. Então, a gente cria uma conta, né, faz uma solicitação lá para o Banrisul, abre uma conta, destina esse valor para essa conta e faz os pagamentos, conforme eu falei na apresentação, do valor dessa conta. Então, essa conta eu apresento ela zerada, depois apresento com depósito de R$500.000, apresento o rendimento, como apresentei ali, de R$3.000, e dei uma contrapartida de R$6.000 para fechar a minha compra que a gente tinha ali, que deu os R$510.000. Então, todos os critérios para prestação de contas, elas foram seguidas corretamente, na íntegra, para exatamente isso. Hoje eu estou aqui, eu sei como é que foi esse processo, mas daqui 2, 3 anos, a TCU pode ir no hospital, como já foi ano passado, tivemos o Tribunal de Contas lá, tivemos uma auditoria, fomos aprovados em todas as auditorias contábeis que o TCU teve lá, fomos, inclusive, um dos hospitais cases para um experimento do TCU e o TCE. Então, a gente seguiu à risca a prestação de conta, independente de não ser uma emenda parlamentar direta. A Maureen, eu acho que pode complementar. Está com a mão levantada. Mas ainda gostaria de complementar a segunda parte. Pode falar, Maureen. Boa noite a todos. Só para ajudar, acho que eu entendi. Existem recursos específicos, né, de programas no quais os hospitais, de acordo com as suas habilitações e seus serviços, eles podem ser contemplados. Pelo que eu percebi da portaria, eu confesso que eu não consegui ver o material antes, mas pelo que eu percebi, é um recurso, só queria que a Drica deixasse claro se é isso mesmo, ele é um recurso que os gestores poderiam aderir, tá? No caso, então, o gestor municipal fez essa adesão através do sistema InvestSUS para o Hospital São Francisco de Paula deste recurso, né? Provavelmente porque o Hospital São Francisco atenderia aos programas listados neste recurso, tá? Isso é algo que eu estou imaginando que deve ter ocorrido. A minha dúvida é se, quando existe, e aí a Drica vai dizer, sim, é isso aí, ocorreu, mas se não ocorreu, ok, esquece o que eu falei, tá? Quando isso ocorre e existem esses recursos de portarias vinculados a programas especializados, se existe uma reunião e as demais instituições são chamadas, isso é uma dúvida, tá? Para que este recurso seja oferecido, já que ele não é vinculado a um deputado e esse deputado não vincula a instituição específica ao Hospital São Francisco, né? Isso é uma dúvida, na verdade, mas eu acredito que tenha sido isso. O gestor, porque a portaria, somente os gestores podem fazer cadastramento da proposta. No nosso caso, é o gestor municipal, porque nós somos gestão plena, né? Então, ele fez esse cadastramento para o Hospital São Francisco e passou por uma conta corrente específica e a prestação de contas está perfeita, ao meu ver, né? Com todas as documentações. A minha dúvida é como é que iniciou o recurso e se existe um momento em que todas as instituições ficam sabendo deste recurso na hora da escolha, ou se era um serviço especializado para o Hospital São Francisco. Maureen, esse tipo de programa e portaria, ele existe, tá? E hoje ele é o mais comum. Até na última agora, o plano de trabalho do Daniel Treziak mesmo, a gente conseguiu cadastrar um projeto junto com a gestão, com a secretaria,
através da materno-infantil em custeio. Então, sempre alinhado com o gestor. Nunca a gente consegue passar algum programa ou processo sem o gestor, sem a ciência do gestor lá no InvestSUS, tá? Onde faz o cadastro. Mas este da 544, a 544 foi há um tempo atrás, né? Eu acho que já faz uns 2 anos, e a gente mandou várias propostas. Sim, a gente já teve contemplado uma 544 que a gente já prestou contas aqui, que foi indicado, que foi um deputado que disse, não, eu indico o HU para 544, lá federal, mas não é linkado a ele, não é uma emenda parlamentar. Ele indica, a 544 funciona assim, pode ter sido indicado tanto pelo Ministério, né, pode ter sido indicado sim por um parlamentar, por um vereador, por um deputado estadual, mas ele não aparece nesse plano, nem no termo aditivo, nem na contemplação dessa portaria, porque essa portaria é publicada. Foram os hospitais, e não só os hospitais, porque até o gestor municipal podia ser contemplado, tá? E aí tem a portaria que foi publicada, o teto de cada região que podia ser contemplado e aonde podia ser distribuído. Tu tinha que encaminhar os teus projetos, a gente encaminhava, entendeu? Encaminhamos custeio, encaminhamos equipamentos na época, esse foi de custeio. Agora, não tem essa indicação direta, que é uma emenda parlamentar. Esse programa que tu tá te referindo e existe, e a gente foi contemplado, mas ainda não tem termo aditivo e nem o valor, ele está ligado ao PAT, tem mais especialistas. Esse sim. Só que, assim, eu desconheço, assim, de vir um valor e a gestão chamar a gente para dividir esse recurso. Eu geralmente vou atrás, né, das portarias, eu cuido tanto do DOU quanto ali o DOE, vou vendo as portarias que vêm, que são publicadas, que tem alguma possibilidade da gente ter projetos, se precisa de um apoio de algum deputado, de algum apoio de algum vereador, eu encaminho. Eu encaminhei, por exemplo, uma portaria, até a Ângela está tentando nos auxiliar, que é uma portaria que a gente podia encaminhar projetos. E a gente encaminhou o projeto da construção física de um banco de leite, porque o nosso banco de leite, a obra já está aprovada pela Visa. Está lá, federal, aguardando a análise técnica. E a Ângela está também, a secretária Ângela tentando nos ajudar nessas questões, e a secretaria, né, tanto o DAI ali, a diretoria, quanto a gente tenta falar com os deputados, tenta falar com o Ministério para nos auxiliarem. Existe esse tipo de financiamento, mas essa 544 não foi nesse modelo de captação, tá? Foi escrito projetos, foi encaminhado, sim, para deputados, para vereadores, para que nos, olha, indica, diz que esse é plausível, é uma busca ativa sempre. Essa é uma portaria onde a gente teve uma busca ativa. Microfone, Bernadette. Microfone, Bernadette, está fechado. É isso, Drica. A Maureen está com a palavra, pediu palavra, ainda quer a palavra, Maureen? Não, já estou contemplada, acho que eu tirei aqui. A Drica, na verdade, só queria ali entender a questão da emenda, tá? Da diferença da emenda, como ali tem uma questão de relatoria na portaria. E só para deixar claro mesmo, eu queria que ela fizesse isso, para deixar claro para os conselheiros qual foi a dinâmica, entendeu? Para que todos entendam que também tem essa outra parte de dinâmica, né? Só para deixar bem claro, para a gente começar a entender e não se confundir depois que venham outras prestações de contas, né? Mas é por isso eu fomentei de propósito mesmo. Tá, obrigada. Perfeito, eu acho que tem que ser, as reuniões do conselho também tem que ser o momento da gente conhecer, aprender, né? Se dar conta das coisas. Eu acho que a gente é muito importante, assim, a gente tirar todas as dúvidas mesmo. Mas queria trazer a segunda parte, a segunda pergunta do Belete sobre o honorário médico. Ali, como eu falei para vocês, levantar custos para procedimentos não é simples. Não tem no sistema hospitalar que tu coloca o procedimento e ele te gere o custo, porque são rateios. O que eu tenho que fazer, Belete? Eu tenho as escalas, eu pago 3 obstetras
hoje a minha maternidade é porta aberta. Eu tenho 3 plantonistas obstetras 24 horas por dia. Porque eu sou uma porta aberta. O que esses obstetras... Por que 3, Drica? Porque eu sou porta aberta, porque a obstetra tem que atender o atendimento ambulatorial que vem, o atendimento involuntário, né, da porta aberta, da procura livre demanda. Ele tem que atender o parto que vai evoluir daquela livre demanda. Ele tem que atender o paciente que já teve o parto e está lá no quarto, né, internado. Então, eles atendem a sala de parto, eles atendem esse atendimento de livre e espontâneo, eles atendem o paciente internado, e como mesmo tu disse, às vezes são 3, 4 partos que estão quando vira a lua. Então, hoje, para um dimensionamento de escala, eu preciso, a necessidade de uma porta aberta é de 3 obstetras por dia. O que eu faço hoje? Eu pago essa escala por hora, né? Eu faço um rateio disso por atendimento ambulatorial, que é essa livre entrada, e os partos. E ali eu rateio e faço uma estimativa de honorário. Foi o que eu falei para vocês, é uma estimativa de honorário. Assim como a pediatria. A minha pediatria, eu também preciso ter plantão 24 horas. Porque se eu tenho uma porta aberta, se nasce um bebê, tem que ter um pediatra pronto para estar no parto. Não existe parto sem pediatra, tanto no parto normal, quanto num parto cesárea. Porque são 2 atendimentos num parto. O atendimento da mãe e o atendimento do bebê. Então, também, o pediatra é em regime de plantão. O anestesista também é em regime de plantão. Eu também pago uma equipe de anestesista por escala e por produção. Aí, Belete, eu acho que qualquer auditoria que a gente tenha, vai ver que o valor de honorário médico no final é muito mais que R$ 1.500. E quem nos dera, se tu achar um profissional médico hoje, especialista, que faça a residência especialista e aceite R$ 500 por procedimento, eu lhe dou um beijo. Porque é muito difícil. A gente não consegue. Hoje, R$ 500 ali, a gente não consegue nem uma consulta, muitas vezes, num consultório privado. Olha a realidade que é um consultório privado. É legítimo, né? O parto não o parto, qualquer procedimento cirúrgico é uma responsabilidade enorme. Ele estudou anos para isso, né? Ele se especializou para isso. Então, a gente colocar preço no trabalho desse profissional é muito difícil. A gente vive em negociação, a gente vive com Simers, negociando com Simers, né? Temos aqui, acho que, não sei se tem alguém online de Simers que possa contribuir. R$ 500 por um procedimento, Belete, é pouco, né? Se tu for ver a responsabilidade que ele tem naquela vida, né? Para que esteja que ocorra tudo bem, ele fica preso horas ali, ele é responsável por aquele paciente até a alta daquele paciente, ele não recebe o honorário por visita. Então, eu acho muito importante, acho que se quiserem acionar, aquilo é uma estimativa, tá? Não quero dizer que eu pago aquilo por produção, por parto, por que não? Porque eu tenho regime de plantão, eu preciso 24 horas. Eu gosto muito quando o PS vem aqui apresentar uma realidade que é crua, que é nua, onde ele coloca ali que ele paga de escala para cada médico, né, para cada especialidade, sim, porque é difícil. E mais, a dor da gente ser o interior, da gente não ter a mesma quantidade de profissionais como a gente tem numa capital, né? O que tem hoje, a gente vê na especialidade, urologia, está sangrando. Eu não tenho uro em Pelotas, porque a gente não forma uro aqui, porque forma na capital, a demanda lá é maior e se fideliza lá. Então, 1.500 para 3 profissionais, a gente está fazendo uma estimativa muito por baixo. Se for pegar as escalas, é muito maior. E a gente está falando ali de 3 profissionais por dia, a gente está falando de mais de 30 profissionais.
de mais de 35 profissionais atuando nessa escala 24 horas. Não sei também se tu ficou com alguma dúvida sobre essa questão de honorário, mas é muito importante, acho que tu pode sim, até vamos pegar o dado do GHC que foi aberto, né? Olha o valor por plantão que o GHC vai pagar. A EBSER, né? Não se conseguia anestesista. Então, é muito difícil a gente conseguir esse profissional. É um valor alto que todos os hospitais pagam, sim, para os especialistas, e principalmente para manter um plantão 24 horas. Perfeito, Drica. Não havendo mais inscritos, eu não sei se o Beth... Alô, desculpa, coordenadora, gostaria de intervir. Sim, pode fazer uso da palavra, seu Vilmar. Está se estendendo demais, por favor, rapidamente. Rapidamente, então. Eu gostaria que a Adriane ou qualquer um dos presentes me esclarecesse se o presente relatório ele conta com o visto de contador do Conselho Municipal de Saúde ou de outro profissional da área contábil. Obrigada, seu Vilmar, pela pergunta e muito pertinente, tá? Todas as nossas prestações de contas, tá? Nosso processo, ele passa pela nossa contabilidade, pela nossa controladoria contábil. Então, toda essa prestação de contas tem o aval ali e a ciência tanto do suporte de contabilidade do grupo, quanto da direção do hospital. Ok. Plenária... Então, a responsabilidade técnica, objetivamente, é do hospital ou do grupo, conforme foi dito, é isso. E quando o conselho examina, por exemplo, lá na Contec, o faz como conselho e sem a assessoria técnica pertinente. Posso esclarecer? No caso, esse é na Confin, né, Beth? Não passa na Contec a prestação de contas, e sim na Confin. Exatamente, desculpa, anotei aqui Contec, disse Confin. É ao contrário, me enganei. Desculpa. A Beth pediu a palavra para esclarecer. Vilmar, o senhor sempre tem entrado com esse questionamento. Nós estamos com assessoria financeira, sim, inclusive da PGM. O senhor já fez esse questionamento mais de uma vez. Nós estamos com assessoria técnica, sim. A Drica tem lá no hospital e nós temos da secretaria. Se o senhor quiser passar lá no conselho para maiores esclarecimentos, nós lhe faremos. Nós estamos com assessoria contábil, sim. E desde o ano passado, desde que a Bernadette assumiu. Inclusive encaminhado pelo Ministério Público, pela secretaria e pela PGM. Certo? Obrigado pela informação e vou comparecer. Ok, então. Plenária. Temos uma discussão que começou com um objetivo de nós aprender, e aí, né, de forma mais educativa, entender mais o processo, e tem a outra, a primeira questão que ela apresentou, que foi a pauta 3, que ela apresentou o relatório do aditivo 8726. Eu pergunto, a plenária se sente esclarecida para votar a prestação de contas? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, quanto à prestação de contas da Drica? Não. Queria falar, Belete? Tá. Então, então, coloco em votação agora no chat o pauta 3, análise e encaminhamento sobre a prestação de contas do aditivo 87/26 da USP, o Hospital São Francisco de Paula. Em votação no chat. Podemos seguir, Bernadette? Eu vou dar um minutinho que eu quero falar duas coisas. Eu acho que o Belete levantou essa questão, eu acho que fica um desafio depois para a gente ir pensando, amadurecendo. Qualquer conselheiro pode pedir pauta, pode pedir para nós voltar essa discussão, né? O dia de hoje, quando eu pedi para a Drica falar hoje, foi mais no sentido da gente começar a entender como é que se dá essas coisas.
para também nos capacitar a perguntar, a intervir, a acionar se precisar, certo? Então, fica a palavra também os conselheiros quiserem pedir pauta, os visitantes, né? Acho que a gente é bastante aberto. Podem aparecer lá no conselho para esclarecimentos, que nós estamos sempre à disposição, todos os dias, das 8 às 14. Isso. O conselho sempre está lá à disposição. Eu, como nova coordenação aqui, também estou aprendendo, e a gente vai indo, se ajudando, buscando assessoria, buscando aprendizado. Eu queria voltar agora, submeto aos conselheiros, voltar ao ponto de pauta 2, porque a Patrícia entrou. Se alguém é contra voltar, é só como a Patrícia entrou, eu pedi para ela se apresentar, e ela está representando o Distrito Três Vendas. Pode falar, Beth. Deixa o microfone, por favor. Tá, quem está... Então, repito, voltar à pauta 3, a Patrícia está presente, se ela pode se apresentar neste momento. Alguém é contra essa proposta? Por mim, sim. Tá, pode fazer isso. Tá. Então, Patrícia, voltando lá na pauta 2, então, a apresentação do Distrito Centro Porto enviou a ficha cadastral como titular Patrícia Ribas de Castro. Patrícia, te apresenta, por gentileza. Boa noite, acho que a maioria já me conhece, né? Cheguei um pouco atrasada porque eu estava no serviço, cheguei, tomei banho e já entrei aqui para a plenária. Agora eu estou na coordenação do Distrito Centro e espero que a partir da semana que vem já começar a movimentar para fazer novos conselhos locais. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Bem-vinda também. A Patrícia também colaborou bastante na nossa realização das pré-conferências e da Conferência de Saúde. De imediato, então... Bem-vinda, Patrícia. Proponho à plenária que vote no chat se é de acordo ou contra, ou se abstém na representação da Patrícia no Distrito Centro-Porto. Lembrando que o grande desafio é formar mais conselhos, chegar aos 50%, aquela história, e fazer a oficialização direitinho. Olha, o pessoal já está votando. Patrícia, bem-vinda. Tu já está ajudando, vai ajudar mais um pouquinho. Obrigada, Patrícia. Bem-vinda, como conselheira pelo Centro Porto. De imediato, então, retorno à pauta nossa, que vai lá para o ponto 4, né? Análise e encaminhamento sobre a prestação de contas do convênio 06/25, emenda 471/2024, do vereador César Brizolara, pelo Hospital Espírita de Pelotas. Já passo, então, o parecer da Comissão de Finanças. Pode ler, Beth, o parecer da Comissão de Finanças. A comissão sugere a aprovação da prestação de contas referente ao convênio, no valor de R$15.000. Os recursos foram aplicados na aquisição de 12 armários de vestiário em aço e 13 Smart TVs, conforme previsto no plano de trabalho. Kelly? Palavra contigo, Kelly. Boa noite a todos. Kelly Munhoz, do Hospital Espírita de Pelotas. Isso. Hoje nós estamos aqui para trazer a prestação de contas da emenda 471, do vereador César Brizolara, referente ao ano de 2024. Então, para não tirar muito tempo de vocês, eu vou pedir para o Samuel, e passando o Samuel devagarinho, eu já vou fazendo a colocação para eles. Nessa primeira página aí, vocês têm o registro de preços que foram cotados para aquisição dos equipamentos. Todos esses preços estão registrados em cotações à disposição de qualquer um que deseje observar. E eu faço esse comparativo para que a gente tenha a visualização dos preços e a quanto foi adquirido o bem, certo? Então, nós temos ali armários de vestiário de 8 vãos, que são utilizados para guardar os pertences de pacientes, uma vez que aqui no hospital eles não têm acompanhamento familiar. E depois, nós compramos também TVs Smart. No ano de 2024, o vereador esteve conosco em visita, e ele, exatamente naquele período que ele esteve conosco, em questão de 15 dias de diferença, nós tivemos
2 televisões da área coletiva, onde os pacientes fazem a sua recreação, quebradas pelos pacientes. Então, foi por esse motivo que foram esses equipamentos que foram pedidos, para que outros pacientes não fossem penalizados e ficassem sem um dos meios de distração enquanto a sua internação. Pode passar, Samuel. Obrigada, meu amigo. Aí. No demonstrativo de receita e despesa, nós podemos observar ali na primeira parte, na data, que o recurso foi aportado na conta específica em dezembro de 2025. Na segunda linha, vocês têm agora, em 10 de julho, foram devolvidas à conta a tarifa de R$ 13,60, que foram as tarifas bancárias cobradas nos pagamentos dos bens adquiridos, e mais abaixo também, no dia 10 de julho, vocês têm a devolução dos rendimentos da aplicação, que foram R$ 101,29. Essas devoluções estão devidamente demonstradas no bloco dos extratos, que também foi enviado a todos os conselheiros, na última página que fala extratos da conta bancária, certo? Então, totalizando 15.114,89 é o valor do recurso que foi utilizado e mais as devoluções que foram feitas. Por favor, Samuel, podemos ir adiante? Na segunda página aí nós temos a relação de pagamentos, não é? Os armários foram comprados em uma empresa, uma indústria, na verdade, que nos trouxe um valor bem agradável, bem apreciativo, e fez todos os 12 armários pelo valor de 8.304, certo? E o Magazine Luiza foi onde nós adquirimos, pelo menor preço do comércio local, os 3 aparelhos de TV que foram já colocados e instalados nos setores das alas mais prejudicadas. A terceira página é a que especifica o valor unitário, o valor total de cada um dos bens adquiridos. E agora nós podemos passar para o segundo bloco, que é o bloco das notas fiscais. Nesse bloco nós temos as 2 notas fiscais referentes aos bens adquiridos e os comprovantes de pagamento. Nessa primeira página aí existe um demonstrativo de dedução dos valores conforme foram sendo adquiridos. Eu tenho o hábito de fazer isso para que fique a visualização mais fácil para os conselheiros quando estão conferindo notas ou os fiscais do convênio. Então, eu vou deduzindo até que fique. Neste caso, nós tivemos um valor de R$ 143,85, que é o valor de saldo do recurso que foi incluído nas devoluções junto com as taxas e junto com os rendimentos, certo? Pode passar, amigo? Aí está a primeira nota, a nota dos armários, o comprovante de pagamento. E depois a segunda nota, que é a nota dos televisores, com o devido pagamento anexado. Bom, aí este terceiro bloco, que nós vamos entrar, que é o próximo, obrigada. O terceiro bloco, que fala extratos e comprovantes, é o que demonstra toda a movimentação na conta específica, devidamente assinado, não é? Pelo presidente do hospital, pela presidente do hospital e pelo nosso contador, porque embora eu elabore todas as planilhas, a parte fiscal, ela é totalmente conferida pelo contador e pelo tesoureiro, e estão todas as notas fiscais, todos os recibos e todas as vias do extrato mês a mês, demonstrando as movimentações assinadas pelos dois, certo? Na última página desse bloco estão o comprovante de devolução da taxa e o comprovante de devolução dos rendimentos. É um pouco extenso o relatório, porque demonstra todas as movimentações da conta, embora não tenha tido muitas movimentações, mês a mês tem que ser puxado o extrato para conferência, certo? Aí estão, foram devolvidas na mesma conta da qual o recurso foi concedido, que estava declarada
no empenho, o mesmo número para qual o empenho que nos foi passado trouxe o valor. Depois, no quarto bloco, neste bloco nós temos mês a mês o rendimento dos R$15.000, passo a passo, não é? O que veio depois a ser considerado o valor que foi devolvido à Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse bloco aí, todo ele, é só mês a mês as aplicações devidamente demonstradas, né? Conciliadas pelo contador e pela presidente, assinados. Uhum. Ok. E eu trouxe para vocês umas fotografias, não é, do que foi adquirido, que foram as 3 televisões, e os armários que foram produzidos para o hospital, diretamente de uma indústria em Porto Alegre, das redondezas de Porto Alegre. Esses são os armários quando foram devidamente armazenados para serem colocados nas alas, não é? Então, eu já tirei a foto de toda a quantidade e depois uma foto específica mostrando o formato. É um armário normal de aço, que é o que cada paciente tem o seu devido lugar para guardar os seus pertences. Certo? Assim sendo, eu deixo em aberto para qualquer questionamento que eu possa resolver. E se por acaso alguma coisa for em relação à parte contábil, o nosso contador também está presente para tirar qualquer dúvida dos senhores conselheiros. Obrigada, Kelly. Passo a palavra, então, para os conselheiros, conselheiras, visitantes, residentes, o pessoal do PET que está aí também, se querem fazer uso da palavra para perguntar, tirar alguma dúvida. Coloco a palavra à disposição. Não há pessoas inscritas. Pergunto à plenária. Vocês se sentem esclarecidos para colocar em votação? Se alguém ainda não se sente esclarecido, por favor, abra o microfone, né, se manifeste. Não havendo manifestações, plenária se sentindo esclarecida, então submeto a avaliação, a votação no chat do ponto 4 da pauta. Ó, o pessoal já está votando no chat, está ótimo. Beth já vai te preparando para a pauta 5. Agradeço a todos, muito obrigada. Kelly. Uma boa noite. Boa noite, Kelly. Nós que agradecemos pela apresentação tua, da Drica. Obrigada por estar aqui presente nos apresentando. Então, de imediato, já vou passar para o pauta 5. Apresentação do relatório final da 18ª Conferência Municipal de Saúde. Eu passo, então, para a Beth ler. Então, pessoal, será apresentado o relatório final da conferência, com as propostas que serão enviadas à 10ª Conferência Estadual de Saúde no ano de 2027. Eu vou fazer a leitura aqui só da introdução, vocês receberam ali as propostas do relatório final no grupo da plenária e no e-mail de vocês também. A 18ª Conferência Municipal de Saúde de Pelotas foi realizada nos dias 19 e 20 de junho de 2026, nas dependências do auditório da Universidade Católica de Pelotas, situado na Rua Gonçalves Chaves, 373. Seguiu o temário proposto pelo Conselho Nacional de Saúde: SUS, democracia e soberania. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. E teve 4 eixos temáticos. Eixo 1, democracia e saúde como direito e soberania nacional. Eixo 2, financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social.
Eixo 3, os desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde, emergências climáticas e justiça socioambiental. E o eixo 4, modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral. Então, foi realizada pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Foi convocada pelo Decreto 7172, de 24 de abril de 2026. Teve por finalidade constituir a etapa municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde, formulando e discutindo propostas que serão enviadas à 10ª Conferência Estadual de Saúde e, posteriormente, à 18ª Conferência Nacional de Saúde, que serão realizadas só no ano que vem, só no ano de 2027. A conferência, então, foi precedida de 52 pré-conferências. Aqui eu vou citar onde foram os locais. Na Vila Princesa, no Pontal da Barra, Associação de Moradores Arco-Íris, Associação de Moradores do Obelisco, UBS Coab da Blada, Centro Pop, Pessoas em Situação de Rua, UBS Navegantes, UBS Fragete, Aldeia Caigangue, com a população LGBTQIAPN+, na UBS Fátima, na Associação de Moradores do Sítio Floresta, na UBS Triunfo, no Quilombo do Algodão, na UBS Balsa, no Quilombo Alto do Caixão, com pessoas com deficiência, na Sangafunda, na UBS Porto, no Quilombo Cerrito Alegre, no Quilombo Ramos, com a saúde mental, no Fragata, com a UBS Osório, no Laranjal, na UBS Leocádia, UBS Areal 1, na Unidade da Cuidativa, na Santa Terezinha, com os migrantes, no Barro Duro, na UBS Sansca, na Aldeia Guarani, na UBS Cordeiro de Farias, na UBS Vila Nova, no Sereste, na UBS Colônia Osório, na Santa Silvana, com as profissionais do sexo, com o UBS Getúlio Vargas, com as práticas integrativas complementares em saúde, na saúde da criança e do adolescente, na UBS Navegantes, com a saúde da mulher, a Associação da Barbuda, no Monte Bonito, na Pedreiras, na saúde da população negra, na UBS da Z3, na UBS Cascata, na UBS Cruzeiro, na UBS Pestana. E tivemos a participação de 1.100 pessoas aproximadamente. Então, essas aconteceram no período de 19 de maio a 16 de junho, e utilizamos o documento orientador proposto pela comissão organizadora, baseada no material disponibilizado pelo Conselho Estadual de Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde. Aí depois tem a programação aqui que vocês podem acompanhar lá. A 18ª conferência, então, teve inscrições presenciais no dia 19 de 6, 38 gestores prestadores de serviços ao SUS, 61 trabalhadores em saúde, 80 usuários do SUS, totalizando 179 pessoas no primeiro dia. Foi a partir do dia 19, a partir das 18 horas, que foi a cerimônia de abertura. No dia 26, que era o dia da discussão das propostas, no sábado, durante todo o dia, tivemos inscrição de 22 gestores prestadores, 63 trabalhadores e 77 usuários do SUS, totalizando 162 pessoas. Durante a cerimônia de abertura, o regulamento elaborado pela comissão organizadora foi lido para conhecimento de todos. Para os grupos de trabalho, foram disponibilizadas as propostas das pré-conferências a todas as pessoas, separada por eixo para discussão e aprovação na plenária final. Ao encerramento da plenária final, foi realizada a eleição dos delegados, sendo 28 delegados titulares e 12 suplentes, conforme previsto na Lei 81.4290 e o regimento da etapa estadual. Ou seja, os titulares foram 14 do segmento usuários do SUS, 7 do segmento trabalhador em saúde e 7 do segmento gestor-prestador e 12 suplentes, na mesma proporção. Na plenária final, foram aprovadas 287 propostas. Os certificados conferidos aos participantes foram encaminhados por e-mail após conferidas as listas de presença para averiguação da frequência mínima necessária em obediência ao regulamento, aprovado na abertura da conferência. Então, agora eu vou fazer a leitura da lista dos delegados. Então, como os titulares, foi a Bianca Medeiros, o Fábio Pérez, a Bruna Abud da Silva, a Maria Luísa de Lima, a Julieta Carrecon de Fripe, o Luiz Beretti, a Cândida Rodrigues. Esses são os titulares. Como suplentes, a Laura Oliveira, o João Dallavecchia, a Ellen Lira Rodrigues. Os trabalhadores em saúde, os titulares, a Karina Mota, a Miriam da Silva, a Kellen Rodrigues, Fabiana Neitzel, o Márcio Mota, o Elcio Bom, Maria Angelita de Medeiros. Como suplente, Luísa Ribas, Lincoln Ribeiro e Rita Maria Reck.
Os usuários, os titulares, o Claudionei Fernando Ferreira, o Juan Carlos Pinango, Fernando Ildes, Bianca Pérez, Maria Angélica Amaral Soares, Cristiane Santos de Souza, o Oscar Balbinotti Rocha, Maíra Fredo, Wellington Mincho, Fernanda Rebelo, Zilma Lima, Paula Matos, Luiz Alberto Moraes e o Cid Branco. E como suplentes, Gesualda Macedo, Hilda Xavier da Conceição, Isadora Neuslin, Matilde Peduzzi, Hélio Xavier Sabino, Volmir Pedro Neuslin. Então é isso, pessoal. Depois vocês podem acompanhar ali no grupo da plenária, no e-mail, o relatório na íntegra, podem analisar as propostas. Está tudo à disposição. Beth, obrigada pela leitura, pela apresentação, pela tua experiência também no conselho, que nos ajuda bastante. Submeto, então, abro a palavra, passo a palavra para quem quer fazer uso dela. Ou levantem a mão, ou já abram o microfone. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação ao relatório? Pena que tivemos, né, Bernadette, pouca participação dos conselheiros. Senti muito a falta da presença dos conselheiros, tanto nas de base, nas pré-conferência, como no dia 19 e 20. A Tânia pediu a palavra e já abro, pode se inscrevendo quem quer fazer uso dela para comentar, questionar, avaliar a questão da apresentação do relatório final da conferência municipal aqui. Tânia. Boa noite. Assim, realmente, o que me chamou muito a atenção houve bastante participação, isso indiscutivelmente, mas os conselheiros, os representantes dos conselhos, eles não participaram nem das locais, né, e nem da nossa conferência. Então, ficaram bastante pessoas que eram de fora. É bom, né, ter pessoas de fora, mas os conselheiros deveriam participar mais. Isso eu achei muita falta. Eu mesmo participei de várias conferências locais, né, enquanto conselheira, enquanto membro do conselho, da diretoria do conselho, mas eu senti a necessidade de mais conselheiros participarem. Houve pouca participação dos conselheiros. Então, isso é ruim, porque fica um desconhecimento das coisas importantes que a gente tem que ter, né? As nossas conferências tem propostas ali, né, que os conselheiros deveriam ter conhecimento, mas eles não têm porque eles não vão. Tem conselheiros que vão, mas eu estou falando nos conselheiros que nem aparecem. Nem nos cursos de capacitação de conselheiros, é sempre os mesmos que participam. Olha, nós somos um monte de conselheiros e não participam, não sei, participo das nossas reuniões, mas quando tem essas discussões assim, que era importante participar para se informar mais, muito pouco. Mas eu gostei muito da conferência, que teve um número expressivo de pré-conferências e um número muito grande de participantes. Nós tivemos pré-conferência com 90 e tantas pessoas. Então, na minha visão, foi muito boa a nossa conferência. Só esse senão, né? Eu gostaria de cumprimentar, né, a Beth e o Samuel, porque sem eles a gente não ia conseguir fazer nada dessa conferência, porque eles foram a mão direita e a mão esquerda, o braço direito e o braço esquerdo, os dois braços nossos da direção do conselho. Bernadette, gostaria de salientar também a participação dos residentes, né, também dos alunos da UFPEL, da UCPEL, os professores, o programa de residência médica com o Alexandre Mock,
o pessoal do DAP, que foi também super importante, que nós não seríamos ninguém sem eles não ajudassem, né? O pessoal da UFCIPEL na relatoria, nas inscrições, o pessoal do conselho e também esses outros que participaram. Os alunos tiveram uma participação bem importante. Exato, Beth. Os alunos, o pessoal do PET, eu nem vou citar todos, mas o PET, a residência, o DAP, sabe? Foi aquela comissão organizadora, que era bem grande, com várias representações, ela foi muito efetiva, a gente partilhou as tarefas e se dividiu. Eu acho que foi um exercício de trabalhar no coletivo, assim, muito, muito efetivo. Parecia uma comissão organizadora enorme, mas todos, né? Cada um que assumiu o seu papel cumpriu. Foi muito interessante. E para nós, por isso que eu sempre falo aqui, o pessoal podem observar, o pessoal do PET, o pessoal das residências, os visitantes estão sempre nos acompanhando, né? Eles não se manifestam muito, mas eles atuam bastante, né? Inclusive no dia a dia do nosso SUS aqui, da saúde aqui em Pelotas. Vocês são muito importantes. Então, eu acho que é um desafio, né? Eu sempre digo que tocar o SUS, defender o SUS, buscar a melhor qualidade para o SUS, para o cidadão, para nós mesmos, é um desafio cotidiano, diariamente. A discussão, quem foi para as discussões de base, foi muito importante. Gente, o pessoal discutindo a questão da saúde, dando conta que para ter saúde temos que ter recursos, né? As pessoas questionando que quando tiram dinheiro da saúde, da educação e da assistência, quando lá no Congresso, quem é que faz as leis, né? Quem é que faz as leis, os poderes, quando tiram dinheiro disso, estão tirando da saúde. Então, foi uma discussão muito positiva. Outra discussão que eu achei que foi fundamental é, assim, a própria defesa do SUS. As pessoas dizem, tem errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo. Mas o SUS faz isso de positivo. E eles ainda comentaram que na imprensa não se vê nada, nacional, estadual, na grande imprensa, não se vê os pontos positivos do SUS, né? E que vai ver que toda a estrutura de vacina, toda a estrutura de um PS, de um pronto-socorro, toda uma série de coisas que está sendo feita. Problemas tem, mas tem muito a ser feito também. Então, por isso que eu achei que foi uma conferência muito educativa, discutindo e com muito respeito. Volto a palavra aqui agora, o Valdir se inscreveu para nós nesse ponto da avaliação, da apresentação do relatório. Valdir, com a palavra. Primeiro, eu acho que está todos de parabéns, né? Porque a conferência ela mostrou que a população ela quer participar, ela defende o SUS. E eu acho que nós temos que começar a se organizar e os conselheiros começar a participar mais. Essa conferência deu exemplo aí. A população veio e participou. Agora, os conselheiros que representam as entidades deveriam estar presentes. Aí, pessoas que não têm compromisso nenhum e querem sair delegado para passeio, muitas vezes é para passeio. Não é para defender as propostas que a gente debateu dentro da comunidade. Então, eu acho que o pessoal tem que começar, não é só, muitas vezes, discutir propostas que tem que discutir nas reuniões, nas plenárias, mas na hora que tem conferência, que são proposta estadual, proposta nacional, os recursos vêm de lá, e que a gente tem que participar. E eu acho que nós vamos ter que voltar em muitos lugares aí, porque a Bernadette sabe, a gente acompanhou, muitos querem um conselho local. Eu acho que nós temos que trabalhar muito com a comunidade, porque a comunidade comece a participar e se envolver no conselho. Né? Porque não adianta nós ter entidades que não têm compromisso e está faltando nas reuniões aí. Né? Não debate quando é que para debater dentro das conferências. Eu acho que está todo mundo de parabéns que esteve envolvido na conferência, mas eu peço aí, é um puxão de orelha que eu faço aí nos conselheiros que não se fizeram presente. Nós temos 45 conselheiros, né? E 45 suplentes. E poucos participantes. É isso aí, Bernadette. A gente fica indignado porque a gente está ali na luta,
né, defendendo o SUS, defendendo a população, e na hora que tem que participar, cadê os conselheiros? Isso é um puxão de orelha aí, que o pessoal começasse a participar mais. Microfone, Bernadette. Obrigada, Valdir. Obrigada, Tânia, que se manifestou antes. Alguém mais gostaria de se manifestar em relação à pauta 5, ao relatório do final da conferência? Valdir já falou, né? O Valdir ainda quer a palavra ou a outra pessoa é... Belete. O Luiz Belete. Pode fazer uso da palavra, Belete. Eu acho que é isso que já foi registrado aqui pela Tânia e pelo Valdir, e eu acho que isso nós amadurecendo, e quem vai amadurecendo, deveria ser algo obrigatório para cada conselheiro participar e até mesmo organizar nas suas... Poucos conselheiros se envolveram em organizar no seu local, enfim, através, né? É isso, é de crescer e de comprometer com a comunidade, transmitir para a comunidade, porque a comunidade ainda não sabe o que é o SUS, na realidade, né? Tem o SUS como algo que fosse do governo, enfim, algo de graça que não é construído a cada mão pelo seu cidadão, não sabe o valor que cada usuário tem, que tem de determinar. E a plenária é um local das pessoas terem esse conhecimento e de poder pleitear, né? Imagina 1 milhão de pessoas construindo a 18ª Conferência Nacional de Saúde, né? Isso deveria ser um bem histórico para a comunidade participar, como participaram da 8ª Conferência. Então, isso fez falta da comunidade se envolver. Muitos conselheiros não participaram nem das pré-conferências e muito menos da conferência municipal. E conselheiros até mesmo que têm uma boa atuação no conselho, tentando o quadro ali, mas que não entende esse papel de estar participando lá no dia, debatendo, organizando, enfim, discutindo com a comunidade. Aí ficam, né, para poucos, e aí esse fardo carrega para os poucos, né? Eu não, né, sempre que tive oportunidade de participar, me dediquei bastante, como dediquei na conferência municipal, né? Dei o tempo que eu tinha livre para estar nas conferências, nas pré-conferências e buscando para o pessoal, porque eu gosto de estar no meio da população, podendo esclarecer, né, o que é hoje, o que é a gestão pública e o que é o Sistema Único de Saúde. Então, acho que isso é reforçar, e cada conselheiro, cada pessoa que está aqui nos ouvindo, é isso. Fica um apelo para as pessoas poderem participar mais, e não apenas trabalhar, mas participar e convidar outras pessoas, até mesmo poder, no momento exato, contribuir com a população em geral. É isso. Obrigada, Belete. De imediato passo para o Beto, que se inscreveu. Rápido aqui, até pelo adiantar da hora, e para nós vencermos a pauta dentro do horário, queria cumprimentar a todos que participaram, em especial a coordenação, Bernadette, com a tua liderança de coordenação, a Beth, né, que muito importante no conselho, o Samuel, enfim, a todos, e concordar com o Valdir, não vou repetir o que ele disse para não ser repetitivo, concordo com as palavras do Valdir, e dizer que cada vez as pessoas estão menos participativas em reuniões. As pessoas hoje, a comodidade é pegar um celular, ir na frente de um hospital, gravar na frente do PS, qualquer tipo de pauta, e lacrar na rede. E hoje não reconhecer o trabalho que nós aqui discutimos, cada um com as suas ideias, cada um, né, fazendo seus questionamentos, com as suas atribuições, mas hoje é muito fácil lacrar, falar mal de entidade, de órgão, de hospital, do PS, da secretaria, de governo, do conselho. Então as pessoas não participam, hoje participam na rede, é muito fácil hoje. Nós temos um exemplo na pauta nossa aqui do SANEP, nós tínhamos mais de 200 pontos de alagamento na cidade, reduzimos para 50 pontos, e o que fica não é os pontos que nós resolvemos o problema, é onde tem água ainda na quadra, o pessoal vai lá e lacra. E não é a realidade só de Pelotas, né, por aí afora. Então, hoje as pessoas não querem participar e querem participar via online, aí fazendo as ponderações, e muitos livianos que são, e a gente acompanha, fazer a crítica por fazer a crítica, e nós que militamos na área da saúde, né, e eu quero aqui
todos são abnegados, né, com as suas diferenças, com os seus problemas. Não é fácil nós termos um hospital funcionando público, como temos aqui, né, os variados aqui da cidade, que eu vou me ocupar aqui, não dizer para poupar o tempo, todos aqui que participam, o trabalho que é feito pela gestão, o trabalho que é feito pelo conselho, mas o que fica é a crítica de meia dúzia que prefere as redes sociais para acusar, né, para ofender pessoas que militam, que estão há tempo já nessa pauta, muitas vezes não compreende, né, do que é a dificuldade é fazer o SUS funcionar, e a gente sabe, mas é o SUS que vai nos atender lá. E eu que sou usuário, com a minha família, eu sei a importância que tem o SUS. Né? Então, eu quero deixar esse registro, todos nós estamos de parabéns. E quanto à participação, Melete, cada vez mais em conselhos e entidade, ela vem diminuindo, porque hoje as redes sociais tomaram esse ponto aí. Né? Eu mesmo participo do Conselho de Pesca da nossa região aqui, cada vez menos pessoas participando. Nós já tivemos plenária e eventos aí com muita gente, e agora tem diminuído. Então, parabéns a todos, né, com cada um, né, com as suas dificuldades de participar, enfim, a gente sabe como é que é, né, mas estão todos de parabéns, porque aqui em Pelotas tem pessoas que se preocupam, né, tanto da gestão quanto dos nossos hospitais, dos conselheiros, das entidades. Então, acho que foi uma boa atividade, né? Então, com certeza, esses conselheiros que foram, essas representações que foram escolhidas para nos representar a nível de Estado, com certeza farão um bom debate pela política pública do SUS, o SUS 100%, né? Que atenda o cidadão, os nossos munícipes. Obrigado. Obrigada, Beto. Já passo a palavra para o Marcelo Miranda, que se inscreveu. Boa noite, estão me escutando? Sim. Boa noite, eu sou Marcelo, eu faço parte do grupo 9 do PET da Saúde e também sou presidente da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos de Pelotas. E venho falar o seguinte... a situação que o companheiro aí falou não é a realidade de Pelotas, porque fechamos o banco de olhos de Pelotas. E o que eu ouvi de vários relatamentos aqui em Pelotas, de várias pessoas, que fecharam o banco de olhos de Pelotas porque não estava dando lucro para Pelotas. E isso não faz sentido nenhum, porque o banco de olhos serve para fazer sentido para a população de Pelotas, não serve para trazer lucro. Então, o SUS não está fazendo o seu trabalho. Eu tenho fé no SUS, mas o SUS não está fazendo o seu trabalho. Porque se você fecha um banco de olhos porque não está trazendo o lucro, você não está fazendo bem para a população. E isso eu vejo em vários outros setores. Urologista em Pelotas, já me falaram em várias vezes que não tem urologista em Pelotas, porque os urologistas em Pelotas falaram, não vamos fazer pelo SUS, porque preferimos fazer pelo particular, para lucrar. Então, tem que pensar por esse lado, porque o pessoal da área da saúde está preferindo lucrar do que contribuir para a sociedade. E eu, como estudante da área da saúde, sinto vergonha dessa política de saúde de Pelotas. E eu, como presidente da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos de Pelotas, sinto vergonha que o banco de olhos de Pelotas fechou, porque o motivo é que não estava dando lucro para Pelotas. Sendo que Pelotas tem capacidade de transplantar muito mais coisas. E a gente está simplesmente negando porque queremos ter lucro. Sendo que o sentido dessas nossas reuniões não é ter lucro, e sim contribuir para a saúde da população.
Era isso, Marcelo? Tá. Sim, isso, era isso. Tá, boas constatações. O próximo da fila agora, para pedir a palavra, é o Oscar. Pode falar, Oscar. Bom, boa noite, então. Boa noite a todos, então. Eu quero dizer para o Conselho Municipal de Saúde, Bernadette, ele está colocando, na realidade, uma possibilidade de formação de novos conselhos locais. Isso é um dos pontos que o Conselho trabalha na busca de formação desses conselhos. Isso é discutido e foi discutido no encontro de conselheiros estaduais, a importância que tem. Então, eu vejo que a conferência, o Conselho Municipal de Saúde, as universidades e a todos que participaram, nessa oportunidade mostrou a capacidade que tem de acreditar justamente numa política nacional de saúde e na formação de conselhos locais, trazer essas pessoas fazer a formação dessas pessoas dentro do conselho e trazer eles para discussão no conselho, representando as localidades, e isso que para mim é fundamental. A participação da população nos conselhos locais, o fortalecimento dos conselhos locais na discussão da política nacional de saúde, a defesa do SUS e a importância que tem os conselhos municipais em todas as cidades. É isso. Eu tenho certeza que o trabalho da pré-conferência trouxe essa possibilidade de mostrar a importância que é a formação. Da mesma forma, quando se trata de não a participação, é como o Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, que é referência, tem uma comissão de saúde do trabalhador e trabalhadora, e mesmo assim nós temos poucas pessoas que representam os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente aqui no município de Pelotas. Então, a formação dessa possibilidade de formação na parte de conhecimento, de acreditar no conselho e acreditar na importância que tem da participação nossa dentro desses conselhos. Mais ou menos assim, eu fico com todas as palavras, mas refaço a que o Beto colocou. A participação, os outros colocaram também, mas o Beto, assim eu chamo, com toda essa nossa grande amizade que a gente tem, a participação do Beto dentro do Conselho Municipal de Saúde, é importante, então, a participação e firmar a formação desses conselhos. Muito obrigado. Parabéns, Beth, parabéns ao Conselho. Obrigada, Oscar. Não há pessoas mais inscritas. Me inscrevo e ainda fica aberto para alguém que queira se inscrever. Eu acho assim que a conferência foi bem, foi um coletivo que fez a conferência, não foi A, B ou C, então foram várias pessoas, um coletivo que se deu as mãos, que é um coletivo do próprio Conselho de Saúde e demais envolvidos com o Conselho, o PET, as residências, etc. E o próprio Conselho, a coordenação, a gente não faz nada sem estar em grupo. Então, qualquer conselheiro está convidado a ir no Conselho, a mandar um e-mail, a chamar a gente, a se engajar numa comissão. Se não quer se engajar diretamente, vem lá conosco, a gente sai para a fiscalização junto, sai para uma atividade junto, a gente vai, quem quer se engajar está convidado a se comunicar com a gente e se engajar numa comissão, ou só estar junto e depois ver o que quer fazer, porque o sucesso é quando a gente consegue trabalhar coletivamente, né? Então, e o sucesso das coisas é sucesso de todo o conselho e de todos os conselheiros. Eu sempre digo que cada um tem, né, o seu dia a dia, o seu sapato, um trabalha, outro não trabalha, outro está mais voluntário, já está aposentado. Então, há várias formas de participar, há vários níveis, e assim, e é esse conjunto, essa força participando que faz forte o Conselho. E, portanto, também faz forte as conferências, as pré-conferências, etc. E a defesa do SUS por consequência. Ninguém se inscreveu.
eu me pergunto à plenária se sente esclarecida em relação à apresentação do relatório, se não há mais dúvidas, se eu posso submeter à votação. Alguém ainda quer fazer uso da palavra? O Oscar pediu a palavra de novo? Não, tá bem. A plenária se sente esclarecida para a votação no chat do ponto 5 da pauta, o relatório da conferência? Então, submeto a apreciação dos conselheiros e conselheiras a pauta 5 com a votação no chat. O Marcelo também levantou umas coisas importantes que eu acho que a gente tem que ficar na memória e pensar alguma alternativa para isso e nós ir construindo enquanto Conselho de Saúde. Também estamos assim, se alguém tiver alguma sugestão, o que se pode fazer, fica esse questionamento do Marcelo muito importante, porque o SUS não é para visar lucro, mas precisamos de profissionais, não temos urologia, essa é uma questão que nos desafiamos cotidianamente em pensar alternativas. O pessoal já no chat, então, sim, Beth. Pediu ali para que a gente disponibilizasse para ele os dados do CIDOT, da Santa Casa, e eles não permitiram. A gente podia pautar isso, ou conversar melhor com o Marcelo sobre isso, porque o CIDOT não disponibilizou, a gente não ia disponibilizar os nomes das pessoas, ele queria os quantitativos. Não sei se está lembrando, se a gente solicitou, a casa não permitiu, a gente podia ver isso melhor, eu acho. Isso, porque eu acho que, estatisticamente, nós temos direito a essas informações. Nós não queremos o nome das pessoas, nós queremos ter uma ideia mais estatística desses números. Volta a conversar conosco, Marcelo, para a gente ver o que passos podemos dar. Tá, gente, o pessoal exatamente no isso, chat, né? porque a UFPEL não tem contato com a Santa Casa, quem tem a UCPEL. Então, para a gente produzir esses trabalhos, para a gente conseguir produzir futuros resultados em Pelotas, a gente precisa desse contato com a Santa Casa. Então, seria maravilhoso se o Conselho conseguisse fazer essa intercambiabilidade entre a UFPEL e a Santa Casa, porque eu já tentei e não está possível. E para Pelotas precisa muito, porque muitos pacientes que eu atendi, estando no 4º e 5º semestre de medicina, me pediram essa questão, porque esses pacientes têm gastos expensivos para terem que ser atendidos em outros estados. E são pacientes que que fazem Uber, que fazem serviços básicos para a sociedade. Então, é complicado para essas pessoas conseguirem acompanhamento pelo SUS. Eles estão tendo que fazer pelo particular. Então, sinceramente, eu acredito que Pelotas tem o potencial para atender esses pacientes. E, com certeza, eu me coloco à disposição, porque, assim, porque eu, como presidente da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos, me coloco à disposição de Pelotas para me formar um futuro cirurgião e atuar em Pelotas e atender essas pessoas, para que não tenham esses gastos além do SUS, porque eu acredito que esses gastos são absurdos para esses pacientes, porque isso é um gasto que eles poderiam estar colocando para comer na mesa deles, não para cuidar da saúde deles. Saúde é o básico que a gente devia estar servindo para eles, e não o máximo. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Belete, levantou a mão?
Perfeito, Marcelo. Nós vamos correr atrás também de novo Isso. dessas informações e passa a palavra para o Belete, que pediu a palavra. Não, acho que o Marcelo levantou uma questão, não é, que não era a pauta era outra ali, enfim, não quis intervir, mas eu acho que isso é do Conselho até buscar essas informações, qual é a razão que o banco de óleo fechou, e se não estão passando essas informações dele ali, viabilizar, porque as informações têm que ser públicas nesse quadro, né? O SUS é um serviço público, essas informações têm que estar em público à disposição ali, então nós temos que buscar atrás das pessoas que conhecem mais. Nesse período que eu estou aí acompanhando o Conselho, eu desconhecia essa razão, nem sabia exatamente que estava fechado esse serviço que era prestado pelo Hospital Escola, ali, que a questão do banco de olhos era pelo Hospital Escola, ali o Vitor, que foi por muito tempo conselheiro de saúde, né, e foi até mesmo da direção do Conselho, que acompanhava isso. A gente pode buscar essas informações, enfim, o Conselho tem esse poder de buscar essas informações, de trazer isso e esclarecer a plenária desse ponto que o Marcelo está levantando. Belete, eu entrei em contato com o pessoal do CIDOT, e ele é do PET Digital e ele já tinha solicitado para o Conselho. Eu entrei pode ir atrás e trazer essa informação. Para o Conselho, mas para o Conselho divulgar, não, nem os nomes eles não permitiram, inclusive até falamos com a direção lá da Santa Casa. A gente podia ver isso, porque eu entrei em contato pessoalmente com o CIDOT. Porque também, o CIDOT é uma razão, o CIDOT é uma razão e o banco de olhos é outra, né? O banco de olhos é uma situação, o CIDOT já é outra diferenciada, então são dois serviços ali, a questão do banco de olhos, o que presta serviço direto para a população, a questão do CIDOT envolve todas as doações de órgão, não apenas de olhos ali, enfim. Inclusive, é essa questão que eu quero levantar aqui em Pelotas, porque eu quero produzir artigos quanto à população de Pelotas, para saber quanto aos transplantados e quem está na fila de transplante de Pelotas, para futuramente a gente melhorar a saúde dessa população de Pelotas. E a gente conseguir, porque o único hospital que a gente consegue é o São Francisco. Nós da UFPEL conseguir acompanhar pelo São Francisco o transplante e a clínica da doação de órgãos, para a gente melhorar essa questão e levantar essa questão e melhorar. A Maura levantou a mão? Falar, Maura. Sim, levantei a mão. Não é uma sugestão, na verdade. Com relação, eu não sei como é que foi a solicitação, achei estranho aí com relação à solicitação dos dados para a Santa Casa, mas provavelmente eles devem estar baseados em alguma legislação da CIDOT, penso eu, né? Porque são pessoas há muito tempo já vinculadas a essa área dentro da Santa Casa, né? Principalmente a enfermeira Francine, que provavelmente vai liderar aí toda a área assistencial do hospital e ficou muito tempo vinculada. Eu sugiro, tá? Porque às vezes tem esses mal entendidos, essas coisas assim, né? Não entenderam bem, acontece, tá, gente? É muita informação. Eu sugiro um ofício simples, um documento simples do Conselho, fazendo essas duas solicitações, até inclusive para o Hospital Escola, vinculado ao Banco de Olhos, né? E a Santa Casa vinculada ao CIDOT, né, dessas questões que vocês falaram, né, e sugiro formalizar isso aí, que eu acredito, e dizer deixar claro que vocês não querem dados dos pacientes, porque hoje a gente sabe que tem a lei, né, de proteção de dados, mas que vocês querem estatísticas, números dos procedimentos, do que está ocorrendo dessas áreas, que eu acredito que vai dar certo. Obrigada, Maureen. Exato, acho que nós temos que caminhamos, solicitamos, mas agora vamos oficializar por ofício e descobrir esses dados e correr atrás. Plenária, mais alguém inscrito? Não, né? O Oscar só não baixou a mão? Tá. Já foi esclarecido, obrigado. Tá. Então, plenária. Coloco em votação para apreciação de vocês a pauta 5, que é a apresentação do relatório final da Conferência Municipal de Saúde. Então, coloco em votação no chat, porque daí fica registrado. Acho que o pessoal já votou, Bernadette. Perfeito.
Pessoal, então, vencemos a pauta, saímos um pouco da pauta, mas tudo por uma boa causa, né? São coisas que a gente também, às vezes, é um momento de questionar. Gosto quando os residentes e o pessoal do PET vai trazendo essas questões que também vai nos pensar, faz a gente pensar. Cobrem sempre. Digo também aos demais conselheiros. Cobrem aqui, cobrem lá no conselho, vai que a gente não faça alguma coisa direito, me colocam bem à vontade que vocês podem cobrar, nos cobrar, não tem problema. Tudo isso, o objetivo é nós crescer no trabalho coletivo na defesa do SUS. Júlio, nem todos são donos da verdade, nem todos somos perfeitos, então é junto que se caminha e se cresce. O Júlio perguntou sobre o relatório final, está no grupo de WhatsApp da plenária, Júlio, mas eu te mando no privado agora, o relatório final. Então, o relatório está todo ele já concluído, todas as propostas aprovadas estão aí, é um material bastante grande, alguém tem dificuldade também pode ir no conselho, nos peça pelo conselho, a gente manda, sempre muito em aberto em atender às demandas de vocês. O Marcelo ainda quer falar? Acho que não. Não. Eu esqueci de baixar a mão, desculpa. Tá. Então, já estamos no adiantado da hora, né? Eu quero agradecer a presença de cada um, a colaboração de cada um, a paciência de cada um e cada uma, e até a próxima plenária, e estamos juntos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa noite. Aí, Maria Luísa. Boa noite. Aí, Tânia, Tchau, boa tchau, noite. boa noite. Boa noite para todos e todas. Boa noite. Tá fria essa noite. Espero que amanhã a gente acorde com o sol bonito.